Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho NEP-V de Jesus. Já deixo o convite pelas redes sociais, você pode nos acompanhar tanto pela página do Facebook quanto pelo canal do YouTube. Na página do Face, você vai lá curtir a página, entrar em contato com os nossos vídeos, com as atividades semanais do V de Jesus. Pelo canal do YouTube, você se inscreve, aciona o sino de notificações e recebe, então, ali dentro da playlist, né, tem ali uma listagem de vídeos publicados, né, cada um deles disponível gratuitamente, né, hoje aí alcançando centenas de vídeos, desde os estudos do Evangelho, mensagens também voltadas à explicação dos princípios da doutrina espírita, que nos facilita compreender no nível de profundidade aí a mensagem de Jesus. Esse é o nosso desejo e por isso também pedimos para que vocês levem adiante a mensagem. Compartilhe dentro dos seus grupos, né? Se você é afeiçoado, se você é um simpatizante, se você é um estudioso da doutrina espírita, se você entende que a mensagem de Jesus é renovada a partir do ensino da doutrina, seja também convidado a contribuir nesse sentido de levar a mensagem, a proposta a todos aqueles a quem interessar, né? Aqui, às segundas-feiras, sempre às 20 horas, o nosso estudo, nesse ano de 2023, tem percorrido uma das cartas de Paulo no Novo Testamento. Nossa proposta aqui é olhar para a totalidade das Escrituras, Antigo e Novo Testamento, sob a ótica, sob a perspectiva da doutrina espírita. Então, nesse ano de 2023, Carta de Paulo aos Romanos, série que intitulamos Romanos verso a verso. Então é assim, gente, a proposta é muito simples. Um verso para a nossa reflexão em cada encontro aqui às segundas-feiras, para nos trazer essa proposta que Paulo desejou comunicar, não somente a cristandade em Roma há 20 séculos atrás, mas este evangelho que ali é comunicado, que muitos estudiosos compreendem ser o evangelho de Paulo, a carta aos Romanos, aquele evangelho que ele não escreveu, destinou a Lucas fazê-lo, com as suas anotações, com as suas pesquisas, e o trabalho que o próprio Lucas viria a realizar depois. Paulo vai grafar aqui na carta aos Romanos a manifestação doutrinária, o ensino sistemático do Evangelho. Então, contém, de fato, a doutrina cristã. Lembrando, dentro do nosso aspecto de entendimento aqui da doutrina espírita, que Kardec vai mencionar no capítulo de número 24, no item 16, da principal obra de comentários do Evangelho na doutrina, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec vai dizer assim, que o Espiritismo não é senão desenvolvimento e aplicação da doutrina do Evangelho. E se vocês me perguntassem onde é que eu encontro, de forma explicativa, ali passo a passo, capítulo a capítulo, verso a verso, né, essa doutrina do Evangelho, eu apontaria para você, faça a primeira leitura e depois a meditação da carta aos Romanos. Para você ver a relevância aqui daquilo que, exatamente por isso, pouco a pouco, em cada um desses versos, nós vamos apreciando, né? Hoje aqui a nossa reflexão se volta, estando ainda, né, na nossa leitura e comentário, no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos, que depois dele se apresentar, né, ele como remetente da carta, apresentar qual que é a mensagem, que é o Evangelho de Deus, personificado em Jesus Cristo, direcionando isso à comunidade cristã em Roma. Nós iniciamos então ali no corpo da carta, depois de passar ali pela sua introdução, no corpo da carta, então, Paulo começa a dar as explicações do que é este Evangelho de Deus. Hoje, então, verso de número 9, capítulo 1 da carta aos Romanos, verso de número 9. Aqueles que tiverem, desejarem ter em mãos aí
a sua tradução bíblica, fique à vontade. Vou fazer uso aqui de duas traduções hoje. Uma olhando para João Ferreira de Almeida e a outra olhando para a Bíblia de Jerusalém. Então, eu vou fazer a narração aqui, a leitura deste verso número 9, no primeiro capítulo da Carta aos Romanos. Vamos ver o ensino de Paulo aqui. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Essa é a tradução João Ferreira de Almeida. Bíblia de Jerusalém vai trazer assim o verso 9. Deus, a quem sirvo em meu espírito, anunciando o evangelho do seu Filho, é testemunha de como lembro continuamente de vós. Lembrando, Paulo escreve para a comunidade cristã em Roma. Então, são eles ali, de imediato, os destinatários dessa mensagem. É claro que quando eu vejo a repercussão que essa carta teve na história cristã, eu sei que a intenção da espiritualidade não foi apenas que Paulo respondesse a questões pontuais da comunidade cristã em Roma. Exatamente porque essa carta influenciou momentos importantes, fundamentais, decisivos da história cristã no mundo. Veja que desde aquele primeiro século, essas cartas paulinas foram os primeiros documentos a circularem nas comunidades como orientação, como reflexão. Os evangelhos, vamos dizer assim, oficiais, os canônicos, vieram depois, completos, né? Veio lá Marcos, depois veio Mateus, que já tinha anotações, claro, mesmo antes dessas cartas, mas como, vamos dizer assim, escrito pronto, veio depois. Marcos, Mateus, Lucas e João. Então, essas cartas de Paulo tinham uma representatividade no ensino da doutrina cristã naquela comunidade do cristianismo nascente. E a carta de Paulo aos Romanos, como já dissemos aqui, resume, sintetiza e ao mesmo tempo explica com maior detalhe essa doutrina do Evangelho. Paulo aqui no verso 9 está fazendo uma reflexão bem interessante, porque ele está se voltando a Deus, ao nosso Pai. E parece assim que ele está dando meio que uma explicação, meio que uma satisfação, né? Do seu ministério, da sua ação, da sua missão de apostolado, mas incluindo em tudo isso a comunidade dos cristãos. Olhando lá para o século I, mas incluindo esse percorrer da história até nós. Paulo então está anunciando, porque Deus a quem sirvo em meu espírito. Aqui fica uma pergunta, né? Para aplicar aquilo que Paulo está ensinando. A quem sirvo? Eu, a quem sirvo no meu espírito? Quem é que comanda? Quem é que direciona os meus pensamentos e as minhas ações no mundo? Paulo está sendo declarativo aqui. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito. Paulo está declarando aqui que a totalidade das suas capacidades, das suas potencialidades da alma estão entregues, estão dispostas, estão disponíveis para que Deus se manifeste. E eu fico a perguntar, será que isso é só para Paulo? Ah, mas ele é apóstolo, né? Ele foi chamado por Jesus na estrada de Damasco. Isso não aconteceu comigo, isso não aconteceu com você, isso não acontece com nós. Amados, isso raramente vai acontecer. Dessa forma e dessa maneira. Tão ostensiva, tão direta. Mas não precisa ser assim. As mais variadas formas do chamado acontecer. A grande questão é, a minha consciência já está desperta para essa realidade?
Eu estou nesse mundo transitando, fazendo coisas, agindo, né? Operando. Em nome de quem? Porque se for só por mim mesmo, ou pelos meus, eu tenho tido uma vida limitada, circunscrita às minhas necessidades e daqueles que me acompanham. Portanto, é uma existência egoísta. É uma existência, seguramente, que se fundamenta num olhar orgulhoso, porque não traz para perto de si aqueles a quem a mensagem do Evangelho chama de irmãos. Sim. Aquilo que Jesus veio nos dizer, ensinar e viver, tem, sobretudo, uma mensagem impactante de fraternidade transformadora. Não sou mais só eu no mundo. Ou aqueles que eu gosto. Ainda que a minha comunidade seja grande, eu inclua todos eles. Mas não são somente estes que são nossos irmãos. Ter esse olhar de totalidade para a humanidade é manifestar a vontade de Deus, que olha para todos nós dessa forma. Somos geração sua, geração do Pai, geração de Deus. E como pode um Deus que manifesta o seu amor exatamente pelo fato de que, mesmo sendo desobedientes, mesmo que sendo incrédulos, mesmo que agindo voluntariamente em oposição à sua vontade, ao seu ensino, ele ainda assim nos acolhe, nos orienta, nos perdoa e nos dá reiteradas oportunidades de transformação. É deste Deus que Paulo está falando, a quem ele serve, segundo ele próprio declara, em seu espírito. E diz que o faz dessa maneira no evangelho de seu filho. Aqui está olhando para um filho em específico, para um filho em especial, que é Jesus Cristo. Porque ele é o nosso padrão. Repetimos quantas vezes forem necessárias aqui. Não há via de acesso para nós sem essa mediação. Eu não sei como fazer. Eu não sei como alcançar isso. Eu não sei como implementar isso na minha vida. Se eu não tiver a devida atenção para quem foi, quem é, quem representa, como viveu, o que ensinou, o que testemunhou este Filho, que é Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo sim, que serve a Deus, mas o serve e se manifesta no mundo, porque há um evangelho entre nós. Há uma boa notícia de Deus para a humanidade. Ele nos enviou seu filho bem-amado, o seu filho que, conectado ao seu pensamento, manifesta a sua vontade no mundo. Então eu sirvo a Deus no evangelho do seu filho. Não é o meu evangelho. Não é a minha opinião, o que eu penso, o que eu acho. O que é isso aí? Não. Eu vejo em Jesus tudo aquilo que o evangelho comunica para cada um de nós. Independente se hoje eu creio ou não. Se eu creio, eu vou querer falar disso. Se eu não creio, ainda que eu tenha desconfiança, eu peço para que você dê atenção a essa mensagem. Olhe para a história.
Será que é à toa que tantas e tantas pessoas se transformaram à luz renovadora desta boa nova? Que poder é esse que transforma homens rebelados, por vezes criminosos, que agem ou agiam, né, de forma inteiramente oposta à fraternidade, à paz, à solidariedade, ao sentido expresso de caridade, como nos ensinam os benfeitores espirituais, de benevolência, de indulgência e de perdão? Que mensagem é esta que toca o nosso coração de pedra e o humaniza? É a essa boa nova, é a este Evangelho de Deus que Paulo está a manifestar, dizendo que serve em seu espírito, dispõe de todas as potências de sua alma, no Evangelho do seu Filho. E dizendo ainda que nós temos uma testemunha. E essa testemunha é a expressão da verdade, a totalidade dela, sem mescla de imperfeição humana. Porque é aquela inteligência suprema que nos ensina a doutrina espírita, causa de todas as coisas, que tem em seus atributos a condição de ser justo, amoroso e bom. Paulo vai dizer para a gente aqui para finalizar. Porque esse mesmo Deus me é testemunha de como incessantemente, na tradução outra, continuamente, eu me lembro de vós. Veja, eu não estou olhando só para mim. Não estou olhando só para um pequeno grupo. Eu me lembro de vós. Eu preciso, eu necessito desse amparo, desse apoio, dessa consolação. Então eu comunico isso. E eu lembro de todos aqueles a quem eu seja afeiçoado ou não, mas reconheço como irmão no mesmo Pai. É isso que vem aqui para reflexão, gente, nesse verso 9 do primeiro capítulo da carta aos Romanos. E deixo aqui para vocês a liberdade de deixar o seu comentário, a sua pergunta, o seu questionamento, ou reflita. Você mesmo aí, ainda que não queira escrever, não queira se manifestar diretamente, faça as suas próprias reflexões a partir dessa leitura do 9º verso do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Reforçando o convite, aqui sempre às segundas-feiras, às 20 horas, o nosso estudo em torno da carta de Paulo aos Romanos na série Romanos, verso a verso. Pelas redes sociais, página do Facebook, canal do YouTube, basta digitar NEPV de Jesus e acompanhe as nossas atividades semanais. Eu sou Emerson Cavalcante e deixo aqui os meus votos de paz, luz e sabedoria. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima. Até breve.